Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Direito do Trabalho em Debate. Sou Daniela Pessoa, sua professora, e hoje a gente vai tratar da temática da exceção de incompetência territorial no processo do trabalho. O que é a exceção de incompetência? Como é que ela se processa? Quais são as hipóteses legais onde o juiz pode se dar por incompetente ou não em razão a determinada demanda judicial, em determinado litígio judicial? Pois bem, primeiramente a gente tem que lembrar que a exceção ela é uma das formas de defesa previstas no Código de Processo Civil. Quais são as defesas que encontram previsão no Código de Processo Civil e aplicáveis de forma subsidiária ao processo do trabalho? Enquanto meios de defesa, nós vamos encontrar as exceções, a contestação e a reconvenção. As exceções na qual está inserida a exceção de incompetência territorial, ela é um meio de defesa que vai atacar o processo em si. Não vai resolver o mérito da demanda, não vai discutir a questão de fundo que se apresenta no processo, mas é um ataque ao processo, é um ataque ao instrumento e não é um ataque ao bem material que é objeto do litígio. Já pela contestação e pela reconvenção, nós temos um ataque à matéria de fundo ou à matéria conexa com essa matéria de fundo, que é o caso aí da respectiva reconvenção. Então, seja pela contestação ou seja pela reconvenção, já que a reconvenção ela se baseia em um dos fundamentos da defesa, a gente adentra nessa questão meritória, a gente adentra nessa análise meritória, o que não acontece quando a gente trata dessa temática da exceção, que vai, no caso, agredir o processo em si. Entre as exceções, nós temos várias espécies de exceções que podem ser levantadas no bojo do processo judicial trabalhista e podemos apontar aí a questão da exceção de incompetência territorial absoluta. Nós podemos apontar a questão da exceção de incompetência territorial, que é a incompetência relativa. A gente tem a questão da incompetência em relação à matéria que está sendo discutida, se a Justiça do Trabalho é competente, se não é competente. Nós temos a questão das exceções levantadas de suspeição ou impedimento do respectivo juiz, que no caso vai fazer com que o processo saia daquele órgão jurisdicional e vá para outro órgão jurisdicional. A nossa temática de hoje, enquanto meio de defesa processual que vem atacar o processo, nós temos a exceção de incompetência territorial. Essa exceção de competência territorial, ela é uma exceção relativa, ela não gera nulidade absoluta processual e, se não arguída no momento oportuno, essa exceção de incompetência territorial ela está sujeita aí à respectiva preclusão. Significa que, se o processo for ajuizado no foro que não é competente em razão do território, em razão da localidade, e a exceção não for levantada no prazo previsto em lei, aquele juiz, ainda que incompetente, ele vai ficar responsável pela condução daquele processo nos termos do artigo 765 da Consolidação das Leis do Trabalho. Então, a exceção de incompetência territorial, enquanto exceção de incompetência relativa, não gera nulidade absoluta do processo e ainda está sujeita à questão dos efeitos respectivos da preclusão aí temporal em razão da não arguição tempestivamente no prazo previsto em lei. Falar em exceção de incompetência territorial, nós temos que fazer uma conexão diretamente com o artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho. Pelo artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, qual é a vara competente para apreciar a respectiva demanda? Aqui nós não estamos falando em nulidade absoluta, em exceção de incompetência em razão da matéria. A matéria é trabalhista, o que está sendo discutido é uma relação de trabalho
E aí a questão é a gente definir, dentre todos os tribunais, né, em âmbito do território nacional, dentre as varas que compõem esses tribunais, qual é a vara que tem a competência para apreciar essa respectiva demanda. Vem nos dizer o artigo 651 da CLT, que é competente enquanto regra geral a vara do trabalho onde o respectivo empregado prestou seus serviços. Então, a título de competência territorial, ela define-se pela regra geral prevista no artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, no sentido de que é competente a vara do trabalho para processar e julgar determinada reclamação trabalhista, aquela vara inerente ao local da prestação dos serviços do respectivo empregado. Essa regra, local da prestação dos serviços do empregado, é uma regra absoluta em termos de competência territorial? Não. Porém, as exceções, elas vêm previstas no próprio artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho. O legislador excepcionou essa regra geral no caso do empregado viajante, em caso do empregado que trabalha aí com comércio e, para tanto, ele precisa desempenhar o seu serviço por meios de viagem. É o caso que a CLT nominou do viajante comercial. Este empregado, já que é intrínseco à natureza dos serviços dele, a prestação de serviços em vários locais, veio a Consolidação das Leis do Trabalho nos dizer que esse empregado ele pode ajuizar uma reclamação trabalhista ou na localidade, no foro, onde está localizada a filial ou a agência a qual ele é vinculado, ou na ausência dessa vinculação, na ausência da existência dessa filial fisicamente, ele pode, secundariamente, ajuizar a reclamação trabalhista em seu domicílio. Então, a primeira exceção à regra geral estabelecida no caput do artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho se dá em relação ao viajante comercial, que pode escolher primeiramente, deve escolher primeiramente o local onde está situada a agência ou filial a qual ele é vinculado, e somente se inexistir fisicamente essa filial ou agência, ele optar pelo local da vara onde está situado o seu domicílio. A segunda opção que o legislador ele vem nos trazer é a questão da empresa que desempenha sua atividade econômica em várias localidades, por exemplo, em vários estados da federação. Não é incomum a gente encontrar, por exemplo, construtores que possuem obras em vários estados em razão de contratos administrativos firmados com o poder público. Sendo essa a condição do empregado, sendo essa a condição da prestação de serviços desse empregado, acordada previamente, no sentido de que ele pode prestar seu serviço em quaisquer das obras, por exemplo, desta empresa, ele está autorizado, ele pode ser demandado a prestar serviço em qualquer lugar onde a empresa atue, onde a empresa desenvolva suas atividades econômicas, esse empregado, ele pode, no caso, optar por ajuizar sua reclamação trabalhista em quaisquer das localidades onde ele tem aí, respectivamente, trabalhado. Então, sendo intrínseco à natureza do contrato, em razão da atividade econômica e empresarial, e aí a gente tem que verificar se a empresa realmente atua em diversas localidades, pode o empregado escolher ajuizar sua demanda onde ele prestou o seu serviço, em quaisquer das localidades onde ele tenha prestado o respectivo serviço. Então, tirando a regra geral, a Consolidação das Leis do Trabalho vem nos trazer essas duas exceções. A do viajante comercial, regra geral, vai ajuizar a demanda onde se encontra a filial ou a agência da empresa, ou do empregado que está contratado por uma empresa que atua em diversas localidades do território nacional. Ele pode escolher quaisquer das localidades onde ele tenha trabalhado. O legislador reformista, em 2017,
ele veio alterar substancialmente o procedimento inerente à alegação dessa exceção de incompetência relativa. O legislador reformista ele veio estabelecer que a alegação de exceção de incompetência territorial deve ser objeto de petição própria, deve ser questionada de forma incidental, no prazo preclusivo de 5 dias do recebimento da respectiva notificação inicial pelo empregador. E isto está previsto no artigo 800 da Consolidação das Leis do Trabalho. Agora, com a reforma trabalhista, o empregador, recebida a notificação inicial, ele tem um prazo de 5 dias para apresentar em peça autônoma sua exceção de competência, no sentido de dizer, olha, o empregado ele não prestou serviços nessa localidade na qual está localizada a vara do trabalho. Então, este juiz ele não é competente de forma territorial para apreciar a demanda. Se o empregador não faz isso no prazo preclusivo de 5 dias, obviamente, né, que há a convalidação aí do respectivo ato e este juiz passa a ser competente para apreciar essa demanda, já que não se trata de um caso de nulidade absoluta. Porém, uma vez ajuizada a exceção de incompetência, deverá o juiz notificar a parte contrária para que se manifeste sobre essa exceção no prazo aí de 5 dias. A parte contrária, reclamante, muito provavelmente, na maioria dos casos, vai apresentar a sua manifestação. O processo, em razão do protocolo da exceção de incompetência, ele é automaticamente suspenso, ele deverá ser suspenso e o processo ele não é incluído em pauta na forma do artigo 843 da CLT. Então, o juiz suspende o processo, notifica a parte contrária se manifesta. E os autos, ele vem concluso já previamente ao juiz, antes de qualquer audiência inaugural. Para o juiz fazer o quê? Para o juiz decidir se acolhe ou se rejeita a exceção de incompetência. Pode ser, como a nossa regra geral de competência, estatuído pelo artigo 651 da Consolidação das Leis do Trabalho, é o local da prestação de serviços do respectivo empregado, pode ser que haja necessidade de se instruir, de que se faça uma instrução exclusivamente sobre esse fato. Que fato? O fato controvertido. Se eu alego que o empregado não trabalhou para mim em determinado município e o empregado vem dizer que trabalhou em determinado município, eu tenho um fato controvertido relativo à exceção de incompetência que ele tem que ser esclarecido para que o juiz possa mover o processo no sentido de acolher ou rejeitar a exceção de incompetência. O juiz, entendendo que há necessidade dessa instrução acerca de fato controvertido, especificamente no que tange só a exceção, ele designa uma audiência de instrução, colhe a prova que ele entende necessária e aí ele vai ter que resolver a respectiva exceção de incompetência relativa, ou no sentido de acolher a essa exceção. Uma vez acolhendo a exceção, o juiz deve determinar a remessa do processo ao juízo competente ou no sentido de rejeitar a exceção de incompetência. Se ele rejeita a exceção de incompetência, o processo ele vai seguir o seu curso regular, onde foi ajuizado, e o juiz deverá determinar a inclusão em pauta desse processo para fins de realização da audiência prevista no artigo 843 da CLT. O interessante, pessoal, é que por esse procedimento de exceção e incompetência relativa, primeiro a gente tem que observar que tem realmente a preclusão. Se a parte não alegar no momento adequado, vai ter os efeitos aí preclusivos e que a instrução que possa ocorrer nesse procedimento não tem nada a ver com o mérito da demanda. A instrução que possa ocorrer nesse procedimento de exceção, ela vai se dar exclusivamente sobre o fato controvertido que motivou a exceção, que pela regra geral do artigo 651 é o local da prestação de serviços do respectivo empregado.